A palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel, o capítulo é o de número 1, o verso é o de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli e os filhos de Belial. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim fazia todo Israel. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dai essa carne para assar ao sacerdote, porquanto não tomará de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora, olha o que diz o verso 26. E o jovem Samuel fazia-se agradável e ia crescendo perante o Senhor, como também perante os homens. Veja bem, parece até um pouco difícil de entender ali o texto que eu li, do capítulo 1 do verso 12, né? Mas na verdade ele está falando um pouquinho sobre os crimes dos filhos de Eli. Crimes num aspecto religioso, crimes no aspecto de profanação, né? Os filhos de Eli, eles não tinham temor ao Senhor. O alimento que deveria ser voltado somente para Deus e para sacrifício ao Senhor, eles comiam dessa melhor parte, profanando aquilo que era de Deus, pelo fato de não terem temor ao Senhor. E nessa mesma casa que está crescendo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também vai aparecer na história Samuel, onde nós lemos no versículo de número 26, que vai dizer para nós que Samuel ia crescendo diante do Senhor, se fazendo agradável perante os homens e perante a Deus. E é muito interessante isso, porque são duas gerações que estão escolhendo caminhos diferentes. Ofni e Finéias escolhe o pecado, escolhe a profanação, escolhe a mentira, escolhe o mundão, escolhe a prostituição. Samuel escolhe agradar o Senhor. Tendo em vista que os dois estão sendo criados na mesma casa. Estão sendo criados pelo sacerdote Eli. Você sabe muito bem que Samuel era filho de Ana, e Ana havia feito um voto ao Senhor que entregaria Samuel ao templo, ao Senhor. Ele era consagrado a Deus. Ele foi criado no mesmo ambiente de Ofni e Finéias. Só que Samuel escolheu obedecer a palavra, enquanto Ofni e Finéias escolheram profanar as coisas de Deus. Então existem duas gerações. A geração de Ofni e Finéias e a geração de Samuel. E a questão é saber qual tipo de geração eu faço parte. Eu faço parte da geração dos filhos de Eli, que a própria Bíblia determinou como os filhos de Belial, ou eu faço parte da geração de Samuel, que resolve crescer diante de Deus e crescer também diante dos homens. Você sabe o que representa ser da geração dos filhos de Eli? É uma geração sem temor. Eles são tão sem temor que a Bíblia diz que eles se prostituíam na frente do templo. Eles se prostituíam com as mulheres na frente do templo. Em vez de ficar se voltando para Deus, consagrando ao Senhor, eles procuravam se prostituir na frente do templo, sem temor nenhum, sem respeito nenhum. A geração de Eli, de Ofni e Finéias, dos filhos de Eli, é uma geração que profanava as coisas de Deus, aquilo que era voltado para o Senhor, o alimento que era voltado para Deus, eles comiam, eles se alimentavam, porque é uma geração que havia perdido o temor.
E quantas pessoas hoje fazem parte da geração dos filhos de Eli? Sem temor, sem respeito. Uma geração que vive de aparência, porque é filho de sacerdote. Até parece que está no templo, até parece crente, mas na verdade não tem essência, não tem vida, não tem relacionamento com Deus. Só procura viver uma vida de pecado. Uma geração sem temor. Essa é uma das gerações que tem crescido muito na atualidade. Pessoas que têm perdido os seus princípios, pessoas que têm perdido o temor, pessoas que têm brincado com as coisas de Deus, pessoas que têm levado as coisas do Senhor de qualquer maneira, pessoas que perderam a essência, pessoas que têm profanado as coisas sagradas, pessoas que não querem renunciar nada em prol do Evangelho, não querem renunciar seus desejos, não querem renunciar suas vontades, a carne, o pecado. Aí você vê a geração dos filhos de Eli dizendo que sexo antes do casamento é normal. A geração dos filhos de Eli vivendo a mesma vida do mundo, uma vida promíscua, vivendo uma vida de pecado, uma vida fácil, sem renúncia, sem limites, se entregando aos prazeres da vida. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. É uma geração que escolhe o pecado e que é totalmente abominado pelos olhos do Senhor. Se eu desejo crescer diante de Deus, eu preciso escolher ficar com a palavra dele. Eu preciso aprender a filtrar as minhas ações, para que eu também não caia na descendência da geração dos filhos de Eli. Porque tem muita gente agindo como um Ofni e Finéias. Gente que está perdendo o temor. Gente que está perdendo o limite, sabe? Talvez até pessoas que no início começaram bem, mas depois se perderam. Se perderam. Foram levados pelas emoções, foram levados pelos seus desejos, foram levados pelas suas vontades, foram influenciados pelas circunstâncias e caíram e se afundaram no pecado. Mantém a aparência, mas já perderam há muito tempo a essência. Tem postura de sacerdote, mas não tem vida de sacerdote. E o que é triste é porque eles profanavam isso na frente do templo, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de temor ao Senhor. E nós temos vivido uma geração que tem perdido o temor. Uma geração amante de si mesma, uma geração avarenta, uma geração entregue aos seus próprios desejos, uma geração que não quer ser confrontada, como parece com a geração de Eli, que não pode falar a verdade, que não pode pregar a verdade, e que se você falar a verdade para ele, ele fala, não, esse Deus aí é religioso, esse Deus eu não aceito, porque o Deus que eu aceito tem que concordar com o meu pecado, o Deus que eu aceito, ele tem que concordar com os meus erros. O Deus que eu amo é o Deus que tem prazer nas minhas falhas. A pessoa, ela cria um tipo de Deus que não existe, que em nenhum momento apareceu nos evangelhos dessa forma. Pelo contrário, Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É bom de ouvir essa palavra, mas é difícil de interpretar. Porque quando a gente interpreta a expressão que Jesus falou, é uma expressão que confronta muita gente. Primeiro, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Foi Jesus que falou. O próprio Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, não há outro caminho. Ele não disse que o outro caminho é a religião fulano de tal. Ele não disse que o outro caminho é o Deus fulano de tal. Ele não disse que o outro caminho é Baal. Não, ele falou, eu sou o caminho. Quem determina isso é Jesus. Então isso confronta o pensamento da sociedade moderna, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões vêm de Deus. Aonde? Só se for da teoria dele e não da palavra de Jesus. Ok, da teoria do mundo ele fica com a teoria dele, eu fico com a palavra de Cristo. Agora o que Jesus disse é que ele é o caminho. Não tem dois termos, não tem dois caminhos, não tem duas portas. Tá vendo como a palavra ela é confrontante? Ele disse, eu sou a verdade.
E Jesus não vai deixar de falar a verdade para querer satisfazer o teu ego ou agradar os teus sentimentos. Essa geração moderna não suporta o Jesus que fala a verdade. Não suporta o Jesus que fala que é o caminho, muito menos o Jesus que fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não adianta eu pedir para o Espírito tal, não adianta orar pelo fulano de tal, não adianta pedir através da entidade tal para levar a minha oração. Por quê? Porque não leva. Segundo a Bíblia, somente Ele me leva ao Pai. Somente Cristo pode me levar ao Pai. A geração de Eli não suporta ouvir essa palavra. Por quê? Porque essa palavra confronta a maneira como vive. A geração de Eli, ela quer continuar vivendo pelos seus próprios prazeres, se entregando aos seus deleites, se entregando às suas vontades. Tem nada de ver, tem nada a ver, eu posso fazer. Para de ser religioso. Para quê? Me guardar para quê? Me separar para quê? Não, para de bobeira, não. Tem nada demais. A geração de Eli se afunda cada vez mais nos seus erros, se afunda cada vez mais nos seus pecados e se afasta dos propósitos que o próprio Deus havia estabelecido. O que é triste é que a geração de Eli é filho de sacerdote, que deveria dar exemplo, que deveria ser autoridade, que deveria usar a vara para corrigir os filhos quando vê os filhos agirem de maneira errada. E a verdade é que ele não vai corrigir os filhos da maneira como deveria. E pelo fato de ele não usar a vara, o pecado dos filhos vai atingir a casa de Eli. Deus permite a morte, porque o pai não disciplinou, não exortou, não mostrou o caminho, não cuidou. Por quê? Porque a responsabilidade de criar os filhos são dos pais. O pai precisa se responsabilizar pelos filhos, disciplinar o filho, ensinar o filho. Ensinar não é só falar, ensinar não é só dizer, ensinar é estar perto, ensinar é mostrar, ensinar é educar, ensinar é ser exemplo, ensinar não é fazer tudo aquilo que o filho quer, mas é mostrar para ele o caminho e puxar para o caminho. E o texto diz que Eli não usou a vara. A ausência de Eli como pai fez criar essa geração perversa na iniquidade que é Ofni e Finéias, filho de sacerdote, mas que não tem exemplo de sacerdote. Em contrapartida, tem a geração de Samuel, que resolveu agradar a Deus, que cresce na mesma geração de Eli, cresce no mesmo período de Eli. Samuel mora junto com Ofni e Finéias, próximo a Eli, só que Samuel resolve não fazer aquilo que Ofni e Finéias está fazendo. Samuel resolve seguir a Deus, Samuel resolve a palavra, Samuel resolve ficar com Deus. Enquanto uma geração resolve profanar aquilo que é sagrado, Samuel resolve crescer diante dos homens e diante de Deus. Qual é a sua escolha nesse momento? Você vai escolher fazer parte da geração dos filhos de Eli ou vai escolher fazer parte da geração de Samuel? Samuel tem um mau exemplo dentro de casa, mas ele não segue o mau exemplo de Ofni e Finéias. Ele simplesmente procura seguir a palavra. Ele procura seguir a Deus. Ele não quer ser levado pelas circunstâncias e nem pelo mau exemplo de Ofni e Finéias. Ele anda pela palavra de Deus. Porque o mau exemplo até para isso serve. Para você não fazer o que eles estão fazendo. A questão é como está o teu coração. Teu coração está mais voltado para o mundo ou teu coração está mais voltado para Deus? Porque se o teu coração estiver mais voltado para o mundo, você vai caminhar pela geração dos filhos de Eli, aonde a sentença é morte e inferno. Agora, se o teu coração estiver voltado para Deus, você vai caminhar para a geração de Samuel, crescendo diante dos homens e crescendo também diante de Deus. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários, coloca aí: eu faço parte da geração de Samuel.
Eu vou crescer na geração de Samuel. Eu não quero fazer parte da geração de Eli. Eu quero guardar a palavra. Eu quero preservar os princípios. Não sei, coloca alguma coisa para mostrar que essa palavra está gerando efeito na sua vida. Eu escolho Deus. Eu escolho a palavra. Eu quero fazer parte da geração que cresce, da geração que se separa. Porque enquanto o Ofni e Finéias escolhe o pecado, eu escolho agradar a Deus. Enquanto o Ofni e Finéias escolhe a vida fácil, eu escolho a porta estreita. Eu determino a porta estreita para a minha vida. Eu passo pelo caminho estreito. Eu me separo. Eu renuncio a algumas coisas desse mundo em propósito de agradar a Deus, de construir um relacionamento íntimo, maior, mais poderoso com o meu Senhor. Eu quero fazer parte da geração de Samuel, que decide não sujar suas vestes, que decide não fazer o que é errado, que decide agradar o Senhor, que decide fazer a diferença, ainda que muitas das vezes apresentam pratos na minha frente, ainda que muitas das vezes apareçam pecado, mundo e tantas outras coisas que venham me levar para longe de Deus, eu prefiro agradar o meu Senhor, eu prefiro fazer o que é certo, eu prefiro fazer o que é reto, eu prefiro fazer aquilo que vai agradar a Deus, eu escolho fazer parte do Evangelho de Jesus, eu escolho fazer parte da tropa de Jesus. Eu não quero a geração de Eli, eu não quero fazer o que o mundo faz, eu não quero viver o que o mundo vive, eu não quero viver o que o pecado vive, eu quero fazer a diferença com Cristo, eu quero seguir a palavra de Deus todos os dias da minha vida, ainda que apareçam muitas oportunidades, porque vão aparecer, ainda que muitas coisas sejam apresentadas na minha frente, todavia eu escolho agradar a Deus. Eu posso ter um mau exemplo de Ofni e Finéias, mas eu estou decidido a continuar no caminho agradando ao Senhor. Eu vou rejeitar os pratos e vou ficar com Deus, porque eu faço parte da geração de Samuel.